Olá, amados, paz bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2025. E como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias. A lição de hoje é a lição de número 10, que traz o tema A Prisão de Jeremias, baseado no capítulo 37 de Jeremias. Hoje nós iremos estudar alguns princípios e algumas condutas do profeta Jeremias como lições para a nossa vida quando estivermos na adversidade, como estivermos passando por provações. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, então seja um assinante do ebdenfoco.com. Sendo um assinante do ebdenfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagem de qualidade e prontos para serem usados. Além disso, os slides produzidos pelo ebdenfoco.com são editáveis, o que facilita na ministração da sua aula. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Acesse o site www.ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, o texto principal da lição nos diz: nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, verso 39. O apóstolo Paulo nos trazendo uma palavra de consolo e de esperança e dizendo que o verdadeiro cristão precisa estar firmado no Senhor, a ponto de nem a profundidade, nem alguma outra criatura possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O resumo da lição nos diz: Jeremias permaneceu fiel a Deus, a despeito das oposições e das perseguições. Esta é uma atitude que nós precisamos aprender. A nossa maturidade e a nossa confiança no Senhor deve ser tão profunda que possamos, como Jeremias, suportar todas as oposições e perseguições. E não apenas as oposições e perseguições, mas a nossa maturidade cristã deve estar tão alta, deve ser tão real e tão verdadeira, que nós tenhamos condições espirituais de vencer o pecado. O texto bíblico se encontra em Jeremias capítulo 37, do verso 1 até o verso 15, e você com certeza vai estudar todo o capítulo 37 de Jeremias, e eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. Então vamos para a nossa introdução. Nesta lição vamos refletir a respeito do compromisso de Deus com a sua palavra e com aqueles que são fiéis. Veremos sobre o sofrimento de Jeremias em sua prisão e a providência de Deus em manter a vida do profeta, mesmo ele passando por momentos terríveis. Então, na lição de hoje, nós iremos aprender com esses dois aspectos principais desta lição. Nós iremos refletir sobre a fidelidade de Deus para com a sua palavra. Ele diz que a palavra dele não volta vazia. Ele diz que passará o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. O apóstolo Tiago diz que em Deus não há sombra de variação. Então nós olhamos especialmente para o contexto da história de Jeremias, de que Deus havia prometido a Jeremias que ele seria profeta, que ele seria guardado por Deus e que os opositores não iriam matá-lo, e de fato não o matou. O que nós temos de indicação da vida de Jeremias é que ele de fato passou por muitas dificuldades. Foi perseguido por causa da mensagem que pregava, da sua posição como profeta verdadeiro de Deus. Ele foi perseguido
e sofreu muito, mas foi preservado por Deus. E aí nós vemos o compromisso de Deus com a sua palavra, a fidelidade de Deus com aquilo que ele fala. Isso é muito importante, porque você já imaginou se nós tivéssemos um Deus que não tem palavra, que não é fiel aos seus compromissos? Você já imaginou se nós tivéssemos um Deus como um político, como uma pessoa vagabunda, né? Dizer nesse sentido, assim, vagabunda em que sentido? No sentido de que não tem respeito pela própria palavra, que não tem palavra, né? Na nossa linguagem não tem palavra. É aquela pessoa que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, que não garante a sua palavra. Já pensou se Deus fosse assim? Nós que confiamos em Deus estaríamos perdidos. Mas é muito maravilhoso nós lermos a Bíblia e nós percebermos que Deus tem compromisso com o que ele fala. A palavra de Deus não é uma palavra lançada ao vento, é decreto eterno. Se Deus falou, então vai cumprir. Veremos também o sofrimento de Jeremias em sua prisão e a providência de Deus em manter a vida do profeta, mesmo ele passando por momentos difíceis. Os momentos difíceis na vida da gente faz parte do contexto da existência humana. Isso é muito importante a gente falar. Porque tem muito cristão, especialmente nos círculos mais leigos, que não entende por que muitas vezes a gente sofre. E por essa razão cria uma série de argumentos do porquê estamos sofrendo. É porque está em pecado, porque não tem fé, porque Deus está punindo por isso ou por aquilo. O pecado tem consequência? Tem. A falta de fé traz prejuízo? Traz. Deus traz juízo? Traz. Como diz Paulo em Gálatas 6 e 7, tudo que o homem plantar, isso também colherá? Sim, isso tudo é verdade, mas não significa que todo sofrimento é exatamente esses contextos citados. Nós entendemos que os sofrimentos eles são contingenciais, mas eles também são resultados das nossas condutas, certo? Nós sofremos porque muitas vezes nós colhemos aquilo que plantamos, mas nós sofremos porque nós estamos sujeitos também a resultados de ações de outros e por isso sofremos. Então, Jeremias, ele está sofrendo, preso, apanhou, foi perseguido de todas as formas mais vis e mais brutais, mas ele continua confiando em Deus, porque ele sabe que isso não é culpa de Deus. Como disse o pastor Harrison, um amigo meu, amigo nosso aqui da nossa cidade, a situação pode não ser amável, mas nós devemos continuar amando a Deus. Porque Deus não é culpado das adversidades das nossas situações. Às vezes são reações das nossas próprias condutas e às vezes são resultados da conduta de outros que faz parte do nosso contexto. Mas Deus, como ele foi com Jeremias, ele é com o seu povo. Primeiro tópico, a prisão de Jeremias. Informações iniciais. A prisão de Jeremias é um tema que chama a atenção tanto pela sua importância histórica, como pela comoção diante do sofrimento de um profeta fiel. A sua prisão se deu quando os babilônios se afastaram de Jerusalém por um tempo para pelejar contra um exército egípcio. Nós vemos isso em Jeremias 37:5, melhor dizendo, onde o texto nos corrobora dizendo: o exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se dela. Os caldeus estão se retirando do cerco de Jerusalém para poder combater os egípcios, e Jeremias então passa por essa situação de ser preso. Mas é preciso entender que aqui começam os momentos mais dramáticos, mas
as oposições, as críticas e uma série de outras situações que causava desconforto a Jeremias já vinha acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Desde o reinado de Josias, do rei piedoso. Porque a missão de Jeremias em Judá especificamente era apontar o pecado do povo, e é óbvio, ninguém gosta de ter os seus fatos, os seus erros sendo apontados. O povo ficou extremamente irritado com isso. E pior, a mensagem de Jeremias também envolvia a aceitação, ou melhor, a rendição de Judá aos babilônios. E com isso, o povo, óbvio, começou a criticá-lo e dizer que ele era um negacionista, conspiracionista, que ele queria ver o fim de Judá, que ele se aliava com os babilônios, com o inimigo do povo. E é óbvio, diante dessa situação, ele deixa de ser alguém querido pelo povo. Houve um momento nas prisões físicas de Jeremias? Sim, mas as suas lutas já vinham bem antes disso. Este foi um momento angustiante, tanto para Jerusalém, que estava prestes a ser invadida pelos babilônios, como para Jeremias, que além de correr risco de perder a vida, tinha de lidar com o cumprimento de suas predições a respeito da destruição do povo, que foi que eu falei. A prisão de Jeremias é o momento, o momento agora prático, mas ele já lida com a situação de que ele era odiado pelo povo por causa da mensagem que pregava há muito tempo. Pregar a verdade, irmãos, não faz amigos. E isso não é novo, Vocês percebem que não é novo. Qualquer pessoa que queira viver da verdade, viver pela verdade, pode colocar a mãozinha na consciência e entender: você não será aplaudido, não terá muitos amigos. A exemplo de Jeremias, ele começa com profecias estarrecedoras de destruição de Jerusalém e de Judá desde a época de Josias. O rei Josias, o rei piedoso, um dos melhores reis da história de Judá. Então ele já começa com essas predições há muito tempo atrás e desperta, é óbvio, o ódio do povo. Mas ele, nas suas prisões, demonstra a fidelidade a Deus, porque ele poderia, como outros, mudar o discurso. Mas ele não mudou o discurso porque ele era fiel a Deus. Judá não ouviu a voz de Deus e descansou na falsa sensação de que os babilônios não voltariam para atacá-la. Ao que Jeremias enviou um alerta ao rei de que eles não só voltariam, mas a destruiria, nos versos 8 e 10 do capítulo 37. Nem mesmo depois de preso, o profeta alterou a mensagem, mas permaneceu fiel, sendo então colocado no átrio da guarda. Olha só. Retornarão os caldeus, pelejarão contra essa cidade, tomá-la-ão e a queimarão, disse Jeremias para o rei. No verso 37, no capítulo 37, verso 17, diz: mandou o rei Zedequias trazê-lo para a sua casa e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: ah, sim, nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Olha só que situação. Jeremias é preso por causa da mensagem, porque ele é acusado de ser um conspiracionista, de ser um traidor, de que ele está desejando o mal da nação, que ele é um agoreiro. Ele é preso, ele é torturado, pelo menos psicologicamente ele é torturado nesse momento, mas ele não muda a mensagem, ele é fiel à mensagem. Jeremias é alguém que nos mostra uma lição profunda de fidelidade a Deus e fidelidade à verdade. E a gente olha para o sofrimento de Jeremias e a sua postura irredutível de ficar sempre do lado de Deus e da verdade, é onde nós lembramos do que eu falei agora há pouco. Quem se propõe viver pela verdade não será aplaudido, muito pelo contrário, será perseguido. Mas, irmãos, o que é que Deus quer de nós? Deus quer de nós que nós vivamos a verdade, praticamos a verdade, preguemos a verdade. E aí, o que é que vale?
mais importa agradar a Deus ou aos homens? Jeremias prova que é mais importante agradar a Deus do que aos homens. A primeira fase da prisão de Jeremias. Zedequias foi um rei indeciso. Zedequias era péssimo. E isso contribuiu diretamente para a prisão de Jeremias. Ele era péssimo. Zedequias era péssimo, fraco. Tinha medo da opinião pública, tinha medo do poder dos seus generais e príncipes de Israel. Ele era fraquíssimo. Nunca tomou uma posição de fato. Sempre ficou na dubiedade. Sempre ficou na indecisão entre ouvir Jeremias e fazer a vontade do povo de seus generais. E no final, ele acabou, óbvio, fazendo a vontade do povo e de seus generais, que levou, óbvio, Judá ao cativeiro e ele à destruição. Porque a mensagem de Jeremias era: se arrependam, em primeiro lugar, e se rendam a Nabucodonosor. Porque nós vemos, como lá na visão dos cestos de figo, que Deus diz para Jeremias: Jeremias, aqueles que se renderam e foram para o cativeiro, esses serão salvos. O cativeiro, a situação estava tão grossa, estava tão grosseira, tão grave, que ir para o cativeiro era a solução de salvação para eles. O próprio Deus diz para Jeremias: olha, aqueles que se entregaram e foram para o cativeiro, deles eu farei uma nova Judá e uma nova Jerusalém. Mas estes que estão aqui e insistem em desobedecer, eu mandarei espada. Os que sobrar mandarei peste, os que sobrar mandarei animais selvagens, os que sobrar eu mandarei a fome, mas eu irei matar todos eles. Diante da decisão do povo em confiar na própria força e não em Deus, o profeta Jeremias advertiu a nação a fugir do engano. Fuja do engano, já que Zedequias não tem pulso para agir e ordenar o povo a uma conduta. Jeremias está dizendo: fuja do engano, vocês estão enganados. Nabucodonosor irá levar Jerusalém preso, vai destruir Jerusalém. Acordem. Muitas vezes nós estamos assim. Ou nós somos muito covardes para tomar uma decisão, ou nós estamos de fato iludidos com a beleza e com a proposta da situação, achando que vai ficar tudo bem. Muitas coisas, em muitos momentos, o povo de Judá está com o coração endurecido, de forma rebelde, mas em muitos momentos eles estão acreditando que de fato poderão sair ileso dessa situação. Só que eles não estão parando para olhar quem é que está falando. Essa é a grande questão. Quando a gente não para olhar, para ouvir, para perceber quem está falando, nós tendemos a não levar a sério a palavra que está sendo dita. Mas quem estava falando era Deus através de Jeremias. Era Deus. E mesmo assim o povo continuou insistindo em viver como viviam. E por essa razão veio a destruição. O povo não tinha um líder decente, que tinha vergonha na cara, era fraco, era horrível e não tinha postura. E o povo estava cheio da sua própria ignorância. O líder que era para liderar o povo, para seguir o que o profeta está dizendo, não queria. O profeta tenta falar diretamente com o povo, fala diretamente com o povo, mas o povo não o ouve. E o profeta insiste em dizer: não se engane, fuja do engano, não olhe para o que estão falando os profetas e outros por aí, não olhe, porque Deus de fato vai trazer destruição. Mas eles não quiseram ouvir e por essa sofreram as consequências. Enquanto viajava para Anatote, na sua cidade natal, Jeremias foi impedido de seguir viagem e foi preso sob a acusação de que estava indo para se aliar aos babilônios. Olha só o que diz o texto no capítulo 37 e verso 13. Já no finalzinho: tu foges para os caldeus. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Hananias, capitão que prendeu a Jeremias. O profeta dizendo, ele prende Jeremias dizendo: tu está fugindo para os caldeus, tu vais se aliar a eles. O profeta contava com a simpatia de alguns,
Nós vemos no capítulo 36. Mas com a repulsa, a maldade, o ódio de outros que conseguiram a autorização do rei para punirem Jeremias. Nessas situações, é muito complicado isso, né? Mas nessas situações parece que o mal sempre sai na frente. Parece que o mal está sempre em vantagem. Havia muita gente que gostava de Jeremias, mas parece que era gente que não tinha poder nenhum para influenciar. Parece que só quem tinha poder para fazer alguma coisa era justamente aqueles que eram contra Jeremias. Mas uma coisa é preciso ser observada. Pessoas fracas estão do lado de Jeremias e não conseguem fazer nada. Pessoas poderosas estão contra Jeremias e estão maltratando ele. Mas Deus tem promessas para Jeremias. E como nós vimos no fim da situação, Jeremias é preservado pelo Senhor. Pode ser que os seus aliados sejam só pessoas fracas. Pode ser que os seus inimigos sejam muito mais poderosos que você, mas tenha certeza, Deus está nessa situação. Jeremias ficou preso por muitos dias, num calabouço, que quer dizer casa da cova, onde tinha as suas celas, lugar onde sua vida corria perigo. Sob a pressão do cerco babilônico, o rei Zedequias consultou secretamente Jeremias. Percebe como que ele era fraco? Ele não teve coragem de ir publicamente diante das pessoas consultar Jeremias. Jeremias, que mesmo diante do quadro no qual se encontrava, não negociou a mensagem, mas a entregou com fidelidade. E por causa de sua intercessão ao rei, foi colocado no átrio da guarda. Pelo menos o rei teve o bom senso, né, de tirá-lo daquela situação. Mas o rei não obedeceu às palavras de Jeremias. A segunda fase da prisão de Jeremias. A primeira fase da prisão de Jeremias foi em um calabouço, que se trata de uma prisão subterrânea, fria e escura, como nós vemos nos versos 15 e 16, onde ele ficou muitos dias ali preso. Em seguida, o rei permitiu que o profeta ficasse no átrio da guarda, uma parte do palácio, uma prisão mais branda e sob vigilância de soldados. No primeiro momento da prisão dele, ele vai para um buraco. Lembremos o que a gente assiste nos filmes, tem muita proximidade da realidade daquelas épocas, viu? Quando colocavam um prisioneiro, especialmente no caso de Jeremias, que era alguém que era inimigo da nação, inimigo do rei, ele não ia para uma cela com almofadas, ele ia para um calabouço, para um buraco, parecia uns esgotos, era um negócio terrível. Finalmente Jeremias foi lançado em um calabouço, e ao que indica que se tratava de uma espécie de cisterna, ou um reservatório de águas, mas que só tinha lama, o que tornou essa prisão bem mais terrível para o profeta. O verso 6 diz: tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas, na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Rapaz, situação. O primeiro momento, né, a primeira prisão de Jeremias é mais um contexto mais estatal mesmo, de prisão. Mas o segundo é um negócio de tortura. É um negócio de agiota, negócio de miliciano, negócio de gente cruel mesmo. Não era o Estado ali, parece, agindo contra Jeremias. Era milicianos, era traficantes, era gente dessa laia, sabe? O rei e os seus comparsas estão agindo como terroristas, que tiraram ele de uma cela, por pior que ela seja, mas era uma cela estatal, e colocam ele num buraco. Não era uma cela, era um buraco, era um negócio esquisito, mas eles querem ali causar o máximo de sofrimento em Jeremias. A segunda fase da prisão de Jeremias se deu nesse calabouço, né? Essa cisterna sem água, apenas com lama, e ele fica atolado lá. Ele foi acusado de trabalhar contra Judá e ter desanimado o povo com sua mensagem de arrependimento e de alerta sobre a invasão de Nabucodonosor. A situação de Jeremias é complicada, mas a situação de ignorância
e burrice do povo também é. Eu compreendo qual seria a reação do povo diante do que Jeremias está falando. O povo não tem conhecimento de Deus. O povo não tem temor de Deus. Então, eles estão vivendo para eles mesmos. Eles estão cheios de orgulho, de vaidade, achando que são alguma coisa. Então, no momento em que Jeremias fala o que Deus manda, automaticamente o povo acha que aquilo é um problema, que Jeremias está se rebelando contra o povo, está se aliando ao inimigo. Mas é porque o povo era estúpido. O povo era estúpido. Ao invés de ouvir Jeremias como homem de Deus, achava que ele estava conspirando contra o povo. Isso é um ponto importante, irmãos, que quando você não tem discernimento espiritual, quando você não tem sabedoria nem discernimento espiritual para perceber as situações, você acusa alguém que muitas vezes tem boa intenção e está até certo, você acusa e até fere uma pessoa por causa da sua ignorância, da nossa ignorância. O que é que o povo está fazendo com Jeremias? Eles estão duvidando. Por quê? Porque eles não têm discernimento nenhum. É um bando de gente pecadora, fazendo as piores aberrações que os povos faziam. E quando Jeremias prega a mensagem vai de encontro profundo contra o que eles estão vivendo. E como eles não têm temor de Deus nem discernimento nenhum, eles partem para a agressão, para a violência. Enquanto os que trabalhavam com Jeremias eram príncipes de Judá, Ebed-Meleque, que intercedeu e atuou na libertação do profeta, era um etíope e não um judeu, reafirmando que Deus usa meios improváveis para realizar grandes obras. Deus havia prometido para Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, que ele cuidaria dele. E ele usou quem não tinha nada a ver com a história para cuidar de Jeremias, até porque o povo de Jeremias queria era Jeremias morto. Segundo tópico, prisão fechada, portas abertas. A ação de Deus apesar da oposição. A história de Jeremias mostra que diante de toda a perseguição e maldade de seus compatriotas, o agir de Deus não foi impedido. Haja vista que o profeta continuou a receber mensagens a serem transmitidas e, sem retroceder, as entregou com fidelidade e coragem. Além disso, aquilo que o Senhor falou por meio dele se cumpriu. Verso 29, capítulo 29, melhor dizendo, verso 10, diz assim, diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. O problema é grave, Jeremias sofre, mas Deus deu a sua palavra e Deus não volta atrás. Uma porta aberta na prisão. Jeremias estava preso, mas Deus se apresentou e falou-lhe a sua palavra por 2 vezes. Foi por ocasião desta segunda vez que Deus convocou o profeta a clamar: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Muitas vezes é justamente no momento mais difícil que nós precisamos clamar a Deus com mais fé. Jeremias já tinha um ministério consolidado e ele já ouvia Deus de forma gloriosa há muito tempo. Mas aqui Deus propõe ele um passo mais profundo. Está Jeremias numa situação calamitosa, desesperadora, sem esperança para a maioria das pessoas, mas para Jeremias não. E Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, eu quero te revelar coisas ainda maiores. Eu quero te revelar coisas que tu não sabe, coisas grandes, ocultas. Então, nesse momento de adversidade, de abandono do seu povo, clame a mim. O que Deus está nos ensinando aqui? Irmãos, nunca é tempo de parar de clamar. Tá bom, clame. Tá ruim, clame. Piorou, clame. Tá horrível, tá terrível, clame. Porque é justamente no fundo do poço, quando você clama, é no ventre do peixe, quando você clama, que Deus anuncia coisas grandiosas e ocultas que nós não sabemos. Na condição de preso, Jeremias não podia encontrar as pessoas que desejassem, nem mesmo tinha liberdade de ir e vir, além de ter sido privado de outros elementos básicos da vida.
as limitações dele não se aplicaram a Deus, que entrou onde estava o profeta e falou com ele. É por isso, irmãos, que na nossa vida, no avanço da obra, nós precisamos estar clamando a Deus sempre. Porque se por um lado as barreiras são reais para nós como seres humanos, não existem barreiras para Deus. Queremos crescer o ministério. Ore. Ore. Queremos fazer uma linda festa. Ore. Ore. Queremos ver estratégias prosperando, estratégias de ensino da palavra na nossa comunidade, de evangelização na rua, enfim, queremos ver êxito nesses aspectos. Ore, clame a mim e responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. Você pode estar preso, nós podemos estar profundamente limitados, mas Deus não tem limites. As barreiras que nos impedem não impedem nada a Deus. As portas trancadas por homens não são capazes de impedir o agir de Deus por meio da oração. Independente do lugar e das circunstâncias, Jeremias podia clamar a Deus. Clamar a Deus, porque foi isso que Deus ordenou a ele. O profeta está preso, mas a palavra está livre. A palavra de Deus não depende das condições do mensageiro, e a mensagem é do Senhor. Portanto, segue o seu curso independentemente de qualquer outra coisa. O pregador pode estar limitado, o pregador pode ser limitado. O pregador é falho, mas Deus é perfeito. A sua palavra é perfeita. Em cumprimento à promessa feita a Jeremias de que velaria pela sua palavra para cumprir, Deus trabalhou mesmo quando o profeta estava preso, pois isso é próprio da natureza perfeita e fiel de Deus, cuidar daqueles que são fiéis a Ele, daqueles que têm temor, que amam a Ele. Todas as portas humanas podem estar fechadas, mas a porta da palavra e da oração sempre estarão abertas e em condições de cumprirem o seu papel segundo a vontade de Deus. Nunca haverá, de fato, um impedimento real para se pregar o Evangelho, porque o Evangelho se prega de formas diversas. Quando nós olhamos para Jeremias preso, apanhou, jogado na lama, terrível, 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 negócio terrível, mas ele deixou de pregar? Não. Olhamos para os apóstolos, para a igreja primitiva, morte, perseguição, vida noturna dos irmãos, noturna no sentido de que eles não poderiam circular ao dia, porque se fossem vistos seriam presos e mortos. Mudou alguma coisa? O evangelho foi parado? O evangelho deixou de alcançar aqueles que precisavam alcançar? Não. Todas as portas podem estar fechadas para nós como homens, mas se nós pregarmos o evangelho e orarmos, vidas serão transformadas sem dúvida nenhuma. Terceiro tópico, a fidelidade de Deus, o povo e o profeta. Uma mensagem que exige uma resposta. O texto de Jeremias 37, verso 2, nos mostra que nem o rei, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor. Já falamos sobre isso durante toda a lição. Jeremias, são 40 anos, irmãos. 40 anos de ministério e ninguém mudou absolutamente 1 centímetro em relação às suas convicções e aos seus pecados. Jeremias está como quem está pregando para pedras que não se movem. Ninguém parou para ouvir, ninguém o obedeceu. Como se não bastasse a rejeição, os desobedientes se iraram e trabalharam contra a pessoa do profeta, conforme visto anteriormente. É sempre assim em relação ao evangelho, irmãos. Não basta negar, rejeitar, é preciso perseguir. Eu digo isso, é óbvio, existe ironia. As pessoas que odeiam o evangelho não basta não ouvir, não basta não aceitar. Eles sentem
a necessidade, e parece que alegram seus corações iníquos, perseguir aqueles que pregam o evangelho. Tal fato nos mostra que quando a palavra de Deus é entregue àqueles que ouvem a mensagem, inevitavelmente terão de dar uma resposta, seja ela positiva ou negativa. Isso é um ponto importante. Existem muitos escritores, muitos estudiosos da Bíblia que afirmam isso aqui, que ninguém fica passivo diante da pregação do evangelho, pelo menos em relação à culpabilidade. Ou você toma uma atitude de arrependimento e dar uma resposta de arrependimento para a salvação, ou você, que nesse caso é uma escolha, você escolhe rejeitar e assume as consequências da condenação. De modo geral, é como diz aqui o comentarista, aqueles que ouvem a mensagem do evangelho inevitavelmente terão duas respostas. Ou a resposta de rejeitar, ou a resposta de aceitar. Mas ninguém será contado como inocente depois desta verdade. Ao ouvir a palavra de Deus, o homem se torna indesculpável, segundo o ensino do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos 1:20 nos diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, não tem como alguém dizer, eu não ouvi falar de Deus, eu não conheci Deus, então eu não tenho culpa. Mentira, porque a própria criação, a própria natureza revela a existência de um Deus que deve ser temido e obedecido. A própria natureza. Muitos cientistas já defendem isso de forma muito consistente e largamente. É uma questão muito complicada admitir a não existência de Deus, porque seríamos fazer um malabarismo muito grande para admitir algumas coisas, como por exemplo, as coisas que existem surgir do nada por ocasião do nada. Nada não pode gerar nada, né? Eu não tenho tempo aqui para explicar mais sobre isso, mas esse é um ponto central da questão sobre a existência ou não de Deus na cabeça da humanidade. Quem criou o universo? E o argumento ateísta é de que o universo se autocriou a partir do nada. O nada não cria nada. Para algo vir a existir a partir do nada, alguém teve que fazer existir. Isso só pode ter sido Deus. Portanto, o povo nos dias de Jeremias rejeitou a sua mensagem e por isso foi punido. Mas o plano de Deus e a sua palavra permanecem eternamente. Deus tinha uma mensagem para Jeremias pregar para o povo. E Deus esperava duas reações do povo. Primeiro, que eles se arrependessem, certo? Era isso que Deus queria, que eles se arrependessem. Segundo, que eles temessem a Deus. Mas esse povo não admitiu nenhuma das duas situações que Deus esperava. E por essa razão, aconteceu o que aconteceu com Jerusalém e Judá. A destruição de Jerusalém e Judá não foi uma birrazinha de Deus. A destruição de Jerusalém e Judá foram anos e anos de Deus lutando com o povo, tentando convencer o povo a se arrepender, tentando fazer com que o povo, através de Jeremias, é óbvio, colocasse a mão na consciência, se arrependesse de seus pecados e voltasse para Deus. Mas isso não aconteceu. E por essa razão, Deus havia decretado que se o povo se arrependesse, seria preservado, mas que se não se arrependesse, seria condenado. E como o povo não se arrependeu, óbvio, Deus é fiel para cumprir o que ele promete. Deus e a sua palavra. Segundo a narrativa bíblica, é possível ver a preocupação do rei Zedequias ao perceber que as predições de Jeremias começavam a se cumprir.
Isso o levou a consultar o profeta a respeito do futuro e o que ele deveria fazer. Só que quando a gente olha para essa atitude de Zedequias, a gente percebe que ela é cheia de egoísmo e vaidade. Porque a consulta de Zedequias a Jeremias é para ver se Deus vai libertar o povo, se Deus vai livrar o povo. E Jeremias então diz: vai, desde que o povo se arrependa, desde que o povo mude, desde que o povo aceite a proposta de Deus. Mas o povo não aceitou a proposta de Deus. Quando o povo não aprovou a proposta de Deus, então Deus disse. Então o profeta diz: olha, não tem como. Não tem outra opção. Você veio consultar a Deus através de mim, perguntando o que Deus quer. Deus quer que vocês mudem. Mas como vocês não estão mudando, o juízo virá. Embora Jeremias estivesse enfrentando prisões, a palavra de Deus estava se cumprindo segundo o seu propósito e o anúncio previsto pelo profeta. O crente pode e deve descansar na fidelidade de Deus, porque fiel é o que prometeu. Isso é uma questão muito importante que a gente sempre gosta de falar. O apóstolo Tiago diz que Deus não muda e nele não há sombra de variação. Isso no sentido do seu caráter. Deus não era algo ontem, é algo hoje, será outra coisa amanhã. Não. Deus, ele é eternamente Deus, como sempre foi. Isso implica em quê, meu? Implica que a gente pode confiar nele, que ele não muda, que ele é perfeito e é eterno. Jeremias passou pelas mais diversas situações. Deus falou de formas diversas com o povo, mas como o povo não quis obedecer, então Deus cumpre a sua palavra, porque ele é fiel. A expressão veio a palavra do Senhor dizendo é muito comum ao longo de todo o livro de Jeremias, e além de outras lições, ela mostra que Deus e a sua palavra são inseparáveis. Jesus é quem evidencia essa verdade. Ele é o verbo que se fez carne, como diz o evangelista João no capítulo 1, verso 14. Deus tem compromisso com a sua palavra, afinal ela também testifica ao seu respeito. Quando Jesus estava ali conversando com os fariseus, ele diz: vocês examinam as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Vocês buscam coisas boas na Bíblia. Vocês buscam coisas que melhoram a vida de vocês, que transformam a vida de vocês na Bíblia. Mas, pois é essa Bíblia que fala de mim. E vocês não querem acreditar em mim. Portanto, a semelhança do Senhor, a sua palavra é infalível, porque ela vem do próprio íntimo do Senhor. Jeremias tinha essa convicção e nela ele descansava, encontrando as condições para enfrentar as oposições, as perseguições e as prisões sem desonrar a Deus e ao seu chamado. Jeremias estava muito mais preocupado em honrar a Deus, em ser fiel a Deus, do que, de fato, até mesmo de viver. Ele amava. Na próxima lição nós vamos ver, inclusive, isso. Jeremias amava ardentemente, profundamente o seu povo. Mas ele era fiel a Deus. A fidelidade de Deus e a postura do profeta. Qual foi a reação de Jeremias diante das maldades de suas prisões e da indiferença do povo à sua mensagem? Ele não desanimou. Mas podemos ver 3 atitudes suas que nos encorajam a continuar servindo ao Senhor, mesmo enfrentando lutas e perseguições. Primeiro, Jeremias não deixou de amar o seu povo. Ele não abandonou o povo. Ele sofria profundamente por causa da desobediência do seu povo. Não deixou de amar o povo. Não maltratou de ninguém e continuou a combater os falsos profetas. Ele amava o povo, apesar de tudo que o povo fazia. Ele continuou sendo fiel à pregação, apesar de tudo que o povo fazia. Ele continuou sendo o servo de Deus fiel. Jeremias foi um profeta que demonstrou amor genuíno pelo seu povo, mesmo que este não tenha dado ouvido às suas mensagens. Ele pediu a Deus que lhe desse lágrimas suficientes para chorar em favor deste povo, antecipando assim o sentimento de Jesus que seria demonstrado tempos mais tarde, pois mesmo tendo sido rejeitado, o Senhor chorou e intercedeu pelo seu povo. Mateus 23:37 e Lucas 19. Jeremias 9:1 diz: provera a Deus a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos em fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ele lamentava profundamente a tragédia
que estava acontecendo. Era desesperador o choro de Jeremias, amargura em cima de amargura, tanto que ele escreve até o livro de Lamentações de Jeremias, e ali é um poema, um cântico fúnebre. Ele está lamentando a destruição do seu povo, a rebeldia, a destruição do seu povo. Mas, mesmo assim, Jeremias não deixou de servir a Deus. O amor capacitou o profeta não retribuir mal que lhe estava fazendo, já que em nenhum momento Jeremias é visto amaldiçoando e nem maldizendo os seus compatriotas, mas é visto firme em suas prisões e combatendo os falsos profetas, protegendo o povo do engano. Jeremias sabia que havia uma elite responsável pela política, pela economia, pelo direito e, claro, também pela religião em Judá. Mas essa elite estava completamente destruída e descompromissada com o que Deus queria. Por isso, Jeremias não quer, de modo nenhum, a destruição ou o castigo do povo simples de Judá. Porque não é o povo simples de Judá que tem a maior culpa. Porque a culpa deles é porque eles não têm líderes temente a Deus. O mesmo sentimento é visto no apóstolo Paulo, que afirma ser a fidelidade de Deus a fonte de sua capacidade de amar enquanto sofre. É Deus sendo fiel, é Deus mostrando, é Deus nos capacitando. Descansar na fidelidade de Deus capacita o crente a amar em tempos difíceis e a permanecer fiel ao eterno, à sua palavra. Ame, irmãos, amemos, porque se não formos retribuídos por aqueles que amamos, seremos retribuídos por Deus. Nossa conclusão. Mesmo em meio ao sofrimento causado pela sua prisão, o profeta Jeremias desfrutou do cuidado de Deus, ouviu a sua voz e a sua fé foi renovada sobre a fidelidade do Senhor, o que lhe deu as devidas condições para reagir como um verdadeiro servo de Deus em situações tão adversas. O crente da atualidade também deve se firmar na fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra e não se esquecer sobre a sua responsabilidade e se submeter sempre ao que nela está escrito. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário, ficamos por aqui, até a próxima. Lembrando que você pode encontrar tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência no ebdfoco.com. Paz e bem a todos.